Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 3 de abril. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. STF julga a DPF das favelas contra letalidade policial. Vê avanços, mas cobra ações contra a letalidade. Fizemos um diagnóstico da gravidade da situação, determinamos a apresentação de um plano e de providências e estaremos determinando o monitoramento no cumprimento dessas providências. Superior Tribunal de Justiça promove evento com vice-presidentes dos Tribunais de Justiça estaduais e tribunais regionais federais para discutir a admissibilidade de recursos. Advogados já podem peticionar em processos que estão em andamento em mais de 1/3 dos tribunais brasileiros por meio do jus.br. Diego Brião. Esta funcionalidade dispensa o acesso aos sistemas de cada corte. A expectativa é de que, com a adesão progressiva dos tribunais, cada vez mais serviços sejam oferecidos de forma unificada por meio do jus.br. E ainda, ferramentas do Conselho Nacional de Justiça evitam superlotação do sistema socioeducativo. Agora são 6h16 e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, em sessão plenária, o STF declarou encerrado o estado de coisas inconstitucional no estado do Rio de Janeiro no contexto do julgamento da ADPF das favelas, que discute a letalidade das operações policiais na unidade federativa. A Corte reconheceu que houve avanços nas políticas adotadas pelo governo estadual, mas ressaltou que ainda há diversas medidas que precisam ser efetivamente implementadas. Hoje, o relator, ministro Edson Fachin, resumiu o trâmite da ação e explicou o entendimento da Corte que chegou a uma decisão per curiam, ou seja, em conjunto. Segundo o Supremo, o objetivo da DPF não é fazer juízo sobre a atuação individual dos policiais ou desvalorizar o trabalho das corporações, mas assegurar que o aparato institucional da segurança pública no Rio esteja conforme a Constituição Federal e também de acordo com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Por se tratar de um processo estrutural, o STF considerou indispensável a criação de um modelo de acompanhamento com duas frentes, uma técnica com produção periódica de dados sobre letalidade e vitimização dos policiais e outra democrática, com participação da sociedade civil e de instituições estatais. Vamos ouvir agora o que disse o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em relação às medidas que foram ordenadas pelo próprio STF. O Tribunal homologa parcialmente o conjunto de atos normativos apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro e determina, em adição ao seu conteúdo, o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro promova as adequações normativas e administrativas necessárias quanto à mensuração e monitoramento dos dados com as seguintes especificações, que incluem a inclusão de 2 novos indicadores que abarquem eventos de uso excessivo ou abusivo da força legal e eventos com vitimização de civis em contexto de confronto armado, com a participação de forças de segurança, mas com autoria indeterminada do disparo, ressalvado que este segundo indicador não compõe o conceito de letalidade policial. E B, publicização dos dados desagregados sobre as ocorrências com morte de civis, especificando qual a corporação, se polícia civil ou militar, qual unidade ou batalhão e se o agente envolvido estava em serviço e se o fato ocorreu no contexto de operação policial. E ainda, nesse capítulo, coleta de dados, publicização dos dados desagregados sobre as ocorrências com morte de policial, especificando qual a corporação, se a vítima estava em serviço, acrescidos da seguinte regulamentação para o controle e fiscalização da letalidade policial e homicídios vitimando agentes de segurança pública.
A Corte ainda ratificou a atribuição do Ministério Público para conduzir investigações sempre que houver suspeita de crime doloso contra a vida cometida por agentes de segurança. Além disso, determinou que o Estado do Rio elabore norma para prever o afastamento temporário de policiais envolvidos em mortes a ser avaliado por profissional de saúde mental da corporação. E seguimos falando do Supremo Tribunal Federal, que invalidou uma lei da Bahia que permitia a suspensão de vegetação na Mata Atlântica e também na zona costeira. A repórter Carolina Cassola é quem traz as informações. O plenário do Supremo Tribunal Federal anulou parte de uma lei do estado da Bahia que permitia aos municípios emitirem licença ambiental para a supressão de vegetação nativa em áreas de Mata Atlântica e da zona costeira para a implantação de empreendimentos nesses locais. A decisão unânime foi tomada no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação, a Procuradoria-Geral da República questionava parte da Lei Estadual 10.431 de 2006, referente à política de meio ambiente e de proteção à biodiversidade no Estado. O colegiado seguiu o voto do ministro relator Cristiano Zanin e afastou a possibilidade da Lei Estadual permitir o desmatamento ou a degradação de áreas protegidas pela Constituição Federal. O ministro destacou que tanto a Mata Atlântica quanto a zona costeira são consideradas patrimônios nacionais e reguladas por legislação federal própria. Portanto, o licenciamento dessas áreas é de competência preferencial da União. Segundo Zanin, isso não afasta a possibilidade do município atuar no licenciamento ambiental nos casos em que os impactos forem pequenos e estritamente locais, como, por exemplo, a construção de quiosques nas praias. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, pesquisa do CNJ aponta que, em um ano, 6 novos estados ganharam centrais de vagas no socioeducativo. E ainda, a STJ promove evento inédito com vice-presidentes de tribunais para discutir a admissibilidade de recursos. Agora são 6 horas e 22 minutos. Voltamos já. Radar da Justiça. Centrais de vagas no socioeducativo expandem para 6 novos estados em um ano. Os dados completos com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça divulgou nesta quarta-feira, dia 2, os resultados da expansão das centrais de vagas no sistema socioeducativo. Em um ano, 6 novos estados passaram a utilizar a ferramenta, que já está presente em 24 unidades da federação. Apenas Distrito Federal e Rondônia ainda não implementaram o sistema, enquanto a Bahia aguarda o início das operações. Os dados mostram que o número de vagas disponíveis diminuiu quase 3% em 2024, totalizando 19.976. A redução acompanha a queda de 46% nas internações de adolescentes registrada na última década. Atualmente, 11.680 jovens cumprem medidas socioeducativas em regime fechado, a maioria deles por roubo, tráfico de drogas e atos contra a vida. O relatório revelou avanços, mas também desafios. Metade dos estados ainda usa planilhas simples para monitorar vagas e a maioria não divulga dados de forma transparente. Outro problema é a falta de profissionais. Muitos centros têm poucos técnicos e agentes para atender os adolescentes. O estudo também destacou o perfil dos jovens. 74% são negros, mais de 10% têm problemas de saúde mental e 108 se identificam como LGBTI. Existem ainda 57 adolescentes grávidas, lactantes ou mães com filhos e 687 jovens pais responsáveis por crianças. Para especialistas, as centrais de vagas são um avanço, mas é preciso melhorar a regulamentação, a transparência e o atendimento psicossocial. A meta é garantir que o sistema socioeducativo seja cada vez mais justo e eficiente. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Mais de 1/3 dos tribunais brasileiros disponibilizam peticionamento intercorrente via jus.br. Os detalhes com Diego Breão. Advogados e partes já podem peticionar em processos que estão em andamento em mais de 1/3 dos tribunais brasileiros por meio do jus.br.
Cerca de 4 meses após o lançamento do Portal Único, 39 tribunais integram o serviço de peticionamento intercorrente ao portal. Esta funcionalidade dispensa o acesso aos sistemas de cada corte. A expectativa é de que, com a adesão progressiva dos tribunais, cada vez mais serviços sejam oferecidos de forma unificada por meio do jus.br. Segundo afirma o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e coordenador do programa Justiça 4.0, Dorotel Barbosa Neto, com a ampliação da adesão dos tribunais, o jus.br se consolida como um passo fundamental para unificar e modernizar o acesso aos serviços judiciais, garantindo mais praticidade para operadores do direito e maior celeridade processual. Desenvolvido pelo programa Justiça 4.0, o portal jus.br centraliza e integra sistemas judiciais de tribunais brasileiros, garantindo a interoperabilidade e facilitando a comunicação entre os atores do Poder Judiciário. O objetivo é otimizar processos e promover transparência, além de garantir a segurança, a agilidade e a eficiência da prestação jurisdicional. A lista dos tribunais que oferecem esta possibilidade pode ser conferida no site do CNJ. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. STJ reúne vice-presidentes de tribunais para debater recursos especiais. As informações você confere agora com a repórter Virgínia Alves. O Superior Tribunal de Justiça realiza nos dias 4 e 5 de abril um evento inédito com vice-presidentes de tribunais de todo o país. O encontro vai discutir a admissibilidade de recursos especiais, ou seja, os critérios usados para aceitar ou rejeitar os recursos que chegam ao STJ. A iniciativa é organizada pela vice-presidência do tribunal e tem o objetivo de aperfeiçoar a aplicação das normas processuais. A programação prevê painéis sobre temas como os requisitos formais para a interposição dos recursos, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos e a utilização do sistema eletrônico Codex. O encontro também busca incentivar a troca de experiências entre os tribunais e promover uma maior uniformidade na análise dos recursos especiais, contribuindo para a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. O evento acontece no auditório externo do STJ em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. Da Agência Rádio Web, Virgínia Alves. Agora são 6 horas e 28 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Pop Rua Júlia atende 350 pessoas no primeiro dia de mutirão em Campinas. Cid Marcos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a 5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Campinas, iniciaram o 2º mutirão de atendimento à população em situação de rua da cidade de Campinas. Cerca de 350 pessoas passaram pela triagem. A ação, coordenada pela Justiça Federal, conta com a parceria de 40 instituições públicas e organizações não governamentais e oferece serviços de cidadania, serviço social, saúde e acesso à justiça. Justiça do Mato Grosso mobiliza cidades e constrói novas práticas para atender pessoas com autismo. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, realizou o TJMT Inclusivo, capacitação e conscientização em autismo. Iniciativa inédita que percorre comarcas do interior e da capital para promover conhecimento, empatia e práticas judiciais mais humanas e eficientes no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. No Pará, a Semana Nacional da Saúde vai oferecer serviços judiciais e de saúde. Destaque de Sandra Pedrosa. Os centros judiciários de solução de conflitos de todo o Pará vão receber demandas espontâneas relacionadas a questões de saúde, tanto pública como suplementar, durante a Semana Nacional da Saúde, que ocorre entre os próximos dias 7 e 12 de abril. No estado, a mobilização é coordenada pelo Comitê Estadual de Saúde e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A programação da semana inclui ações voltadas à conciliação processual e à educação preventiva. Agora são 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.